Meu nome é Gilberto Cunha, eu sou agrometeorologista da Embrapa Trigo e nos últimos 30 anos eu tenho atuado na gestão de riscos climáticos na agricultura brasileira, mais especificamente no zoneamento agrícola da cultura do trigo e de outros cultivos de inverno. Nesse nosso encontro, nós vamos tratar do ambiente tropical para a produção de trigo, com em maior detalhes o ambiente do bioma cerrado, quais são as suas potencialidades, quais são as suas limitações, como pode mais bem ser explorado esse ambiente de produção quando se visa cultivar trigo na região tropical, no bioma cerrado. O bioma cerrado é um grande bioma, ele ocupa um pouco mais de 200 milhões de hectares e, segundo o levantamento de 2024 do MAP Biomas, nós temos ao redor de 26 milhões de hectares com as chamadas lavouras temporárias, que são os cultivos basicamente anuais. Nós temos mais cerca de 48 milhões de hectares com pastagens, né? Muitas delas ou alguma parte delas chamadas de pastagens degradadas, que podem também ser convertidas para a agricultura, e totalizando aí cerca de 94 milhões de hectares envolvidas diretamente com a atividade agropecuária. Um ponto muito importante a se considerar no bioma cerrado, nessa vasta região que se estende desde o norte do país até parte da região sudeste, nós temos incrustações do bioma cerrado até o estado de São Paulo, o norte do Paraná, é que o bioma cerrado não é homogêneo. O bioma cerrado tem variações em solos, em termos de fertilidade, em termos de estrutura, alguns são mais arenosos, outros tendem a ter um teor maior de argila. Nós temos altitudes muito diferentes dentro dessa região tropical, nós temos altitudes acima de 1.000 metros e temos também os chamados vãos, né, que também são ocupados por agricultura, como chamam quem conhece, quem vive na região, que são altitudes baixas, que podem ser, inclusive, inferior aí a 400 metros de altitude. E o clima também, nesse vasto bioma, ele também não é igual, não é homogêneo, ainda que mantenha a característica de uma estação chuvosa, que se estende entre o mês de outubro e o mês de abril, e uma estação seca, que fundamentalmente vai de maio até o mês de setembro. Nessa região, tanto em quantidade de chuva, há variações, quanto de início e finalização da chamada estação das águas. Por isso, é cada vez mais fundamental na exploração agrícola, na agrícola dessa região tropical, né, se pôr em prática aí o que se entende por gestão de riscos na agricultura. Dessa gestão de riscos na questão do trigo, duas peças continuam sendo fundamentais. A primeira delas é a genética, a escolha da cultivar. Deve sempre se dar preferência para cultivares que tenham sido desenvolvidas no bioma cerrado, no bioma tropical, no bioma cerrado, na região tropical. E a época de semeadura, indiscutivelmente, tem uma grande influência. Também o tipo de solo onde se vai plantar, as características físicas, características texturais, que muito definirão a disponibilidade de água para as culturas, né? Na questão do trigo no bioma cerrado, nós temos dois sistemas de cultivo, né? Um deles, o sistema irrigado, que é um sistema mais tecnificado, que explora uma estação de crescimento centrada entre os meses de outubro e setembro, e o sistema sequeiro, cuja semeadura inicia no mês de março e se estende aí se estende a estação de crescimento até os meses de junho, né? Então, nesses dois sistemas de produção, o sistema irrigado é melhor dominado, são sistemas em que se colhe rendimentos elevados, mas é uma lavoura de custos de produção mais elevados, há competição também com cultivos de maior retorno econômico, como é o caso das HFs, e tem
por si mesma, a sua área de expansão limitada. O grande potencial que se destaca na triticultura tropical, na região central do Brasil, é o sistema sequeiro. E, para se ter sucesso, êxito no sistema sequeiro, se deve bem manejar a cultura, conhecer os ambientes de produção, para que se possa fazer uma agricultura fundamentada em processos e com gestão de riscos conhecidos. E é por isso que se fala muito hoje, cada vez mais, na questão de gestão de riscos climáticos, na gestão integrada de risco. Não é uma prática só, não é uma única coisa, várias coisas concorrem para o êxito ou o fracasso dos empreendimentos em decorrência do clima. Iniciando pela questão genética, pela escolha da cultivar, pela genética que vai ser posta no campo, nós temos que levar em consideração aquele padrão de genética do trigo para o cerrado brasileiro, para a região tropical, que são cultivares de baixa ou praticamente nula exigência em invernalização, em temperaturas baixas, como nós vemos na imagem, na fotografia do lado esquerdo da tela, enfim, ou do lado direito de quem está observando, tanto vernalizado artificialmente quanto não vernalizado, o desenvolvimento de uma cultivar típica com padrão para a faixa tropical é o mesmo. Ao lado dessa, se contrapondo, nós temos uma cultivar genética mais para as regiões frias, que exige algum nível de vernalização para completar adequadamente o seu ciclo de desenvolvimento. Então, nós podemos ver que nessa cultivar, aquelas sementes que foram previamente vernalizadas já estão na fase de espigamento, e a outra metade dessa parcela no campo, que não foi vernalizada, ainda está na fase de elongação, não chegando nem ao emborrachamento e muito menos ao espigamento e à floração. Um outro ponto que eu acho que merece ser destacado na genética para o ambiente do cerrado é a questão da resistência ou tolerância a uma doença, especificamente a brusone, né? Hoje, o melhoramento genético evoluiu muito, já se conseguiu colocar resistência genética, cuja resistência, se manejada, bem manejada, com proteção química, com época de semeadura, com essa base genética da resistência à brusone, a possibilidade de se contornar os maiores problemas causados pela brusone em trigo na região tropical podem ser sanados, pode ser resolvido. Então, fundamentalmente na questão de posicionamento, de escolha de cultivares para o ambiente tropical, para o ambiente do cerrado do Brasil Central, devemos dar preferência. As cultivares não podem ter exigências absolutas em vernalização, porque, do contrário, ou elas não espigam, ou espigam desparelhas, ou tem o seu ciclo muito longo, muito prolongado, afetando aí no sistema irrigado os próprios custos de produção em termos de manejo de irrigação, e no sistema sequeiro aí cada vez mais predispondo a cultura a problemas por falta de água na fase crítica de enchimento de grãos. Então, genética sem exigência de vernalização, genética com tolerância à brusone, são escolhas que devem ter sempre a preferência, deve ter sempre a orientação da assistência técnica para quem vai produzir trigo no cerrado brasileiro ou na faixa tropical, indistintamente se for no bioma cerrado ou no bioma Mata Atlântica, principalmente no estado de Minas Gerais, uma grande parcela dessa faixa tropical também é bioma Mata Atlântica. O que nós vemos nessa imagem é que nós pensamos na expansão da triticultura tropical em áreas que já sejam consolidadas com a agricultura, né? Com a agricultura, a chamada agricultura temporária. Não há aqui iniciativas de aberturas de novas áreas, mas sim de ocupação com trigo, principalmente no sistema sequeiro, sucedendo a cultura da soja ou outra cultura do verão. Então, nós pegamos e analisando essa região, né, nas áreas que hoje estão ocupadas com agricultura anual, em diferentes
pisos de altitudes variando abaixo de 400 metros, entre 400 e 600 metros, entre 600 e 800 metros, e acima de 800 metros, que, idealmente, a região são as melhores áreas para a produção de trigo, uma vez que deve ser considerado que o trigo, apesar de tropicalizado, ele ainda é um cereal temperado, né? Muitos chamam o trigo de um cereal de inverno. Portanto, pela relação inversa que existe entre temperatura e altitude, quanto maior a altitude no ambiente do cerrado brasileiro, melhor é esse ambiente para os cultivos de inverno, especificamente para o cultivo de trigo. Então, o que nós passamos a avaliar é essa interface, área que hoje é ocupada com a agricultura e seus diversos pisos de altitude. Com isso, nós vamos chegar nos diferentes estados que formam a região tropical e que tem parte bioma cerrado, como São Paulo, Minas Gerais, e também bioma Mata Atlântica, mas a partir de Goiás, DF, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Bahia, predominantemente cerrado. Nós vamos ver aí que, assim, hoje, ocupadas com lavouras temporárias, acima de 800 metros de altitude, as melhores áreas, nós temos passa de 6 milhões de hectares, 6,7 milhões de hectares, entre 600 e 800 metros de altitude, corrigindo, nós podemos ter 7 milhões de hectares. Então, nessas duas pisos de altitudes aí que são favoráveis à produção de trigo, nós podemos chegar aí a perto de 14 milhões de hectares, se considerarmos todas as unidades da federação que estão na faixa tropical e que hoje já possuem conhecimento suficiente para o plantio de trigo. Essa, então, a disponibilidade diária, sem abrir novas fronteiras, sem precisar qualquer desbravamento, qualquer mudança de conformidade de vegetação nativa, nós podemos dizer que excelente nível de adequação ambiental para a produção de trigo, nesse bioma nós podemos chegar aí a perto de 14 milhões de hectares ainda não explorados, evidentemente. Nós falamos lá no começo, a importância, né, quando se lida com o clima, com essa relação planta-clima, gestão de risco, que se deve pôr em prática a chamada gestão integrada de risco. Essa gestão integrada, o primeiro passo é identificar os principais riscos. É evidente que os principais riscos para o cultivo do trigo no Cerrado brasileiro, no trigo sistema sequeiro, estão ligados principalmente à falta de água, à deficiência hídrica, uma vez que ele inicia o ciclo com o solo com uma boa condição de umidade, mas a partir do mês de abril, particularmente, as chuvas ou cessam em alguns pontos ou diminuem bastante, predispondo essas plantas a estresses hídricos, que algumas regiões são maiores, outras são menores, podendo acarretar aí grandes perdas de rendimento. Então, o primeiro passo é ter clareza qual é o risco que mais pode afetar a cultura do trigo nessa região tropical, avaliar esses riscos a partir de bases de dados com séries temporais grandes, né? 30 anos é o preconizado, se faz aí o tratamento desses riscos, né? E definidos esses riscos, que nunca são em termos absolutos, são em termos probabilísticos. Nada é sim ou não, mas todos os riscos têm uma chance de ocorrer, acontecendo pode causar algum nível de perda ou até a perda total nas lavouras. E aí nós precisamos fazer o tratamento desses riscos, que é o passo número 3. O tratamento dos riscos a gente pode fazer via medidas de prevenção, cuja principal dela é pela escolha da cultivar e pela definição da época de semeadura. Daí eu já sei, porque à medida em que as plantas são postas no campo, a partir dali se tem definido o que vai acontecer pela frente, a sorte do futuro
daquela lavoura, daquela planta, passa a ser lançada no momento em que a cultura é posta no solo, no campo, e as plantas, as sementes germinam, as plantas emergem, e a partir daí o manejo e o clima, as boas práticas de manejo e a condição climática definirão o futuro dessas áreas. Nós podemos reduzir os impactos dos extremos climáticos, das condições menos favoráveis ou algum nível de adversidade via boas práticas de manejo. As práticas de manejo da cultura são fundamentais. Um bom manejo de solo, um bom manejo de proteção de plantas, um bom manejo de nutrição de planta, indiscutivelmente fazem toda a diferença na produção de uma lavoura. Então, aí entra na parte de prevenção, o ZARC, com as suas indicações do período, do calendário de semeadura, do tipo de solo, para o grupo de cultivar, e entra também a nova proposta, a nova ideia do ZARC nível de manejo, onde eu diria como fundamental, como prioridade máxima, e nós veremos alguns resultados mais adiante, a construção de um perfil de solo fértil, sem impedimentos químicos, sem impedimentos físicos, que permitam às plantas aprofundarem as raízes, explorarem uma camada mais profunda de solo no sistema de agricultura de sequeiro, faz toda a diferença, e para o trigo também não é diferente. E outra prática, outra que não se deve abrir mão, e que é possível, é a adesão ao chamado mecanismo de transferência de risco, que é a seguridade agrícola, seja ela pública, né, ou seja ela privada. Então, é isso que se faz quando se adere a uma proposta de seguro agrícola, né, de seguro rural, público ou privado, é a transferência do risco, ou a transferência do sinistro, do prejuízo, do problema para um terceiro, que no caso é a seguradora no setor privado, e o governo federal, quando dentro da esfera pública. E, por fim, não é dispensável nessa gestão integrada o monitoramento do que está acontecendo ao longo da safra. Hoje, com o sensoriamento remoto, com toda a evolução da tecnologia digital, as áreas podem ser muito bem acompanhadas à distância, já se antevendo impactos aí via monitoramento por satélite, via tecnologia digital na agricultura. Dentro desse exemplo de nível de manejo, em geral, as nossas cultivares têm ciclos que variam de 1 até 3. Né? Esses grupos, grupo 1, 2 e 3, estão atrelados ao que os obtentores registram no Serviço Nacional de Proteção de Cultivares, junto ao Ministério da Agricultura, junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária, né? Para onde que é indicado, quais são as características daquele material genético, qual é o seu ciclo. Já antecipo para o bioma cerrado, indiscutivelmente, para o sistema sequeiro e para o sistema irrigado, a precocidade, as cultivares do grupo 1 têm quase sempre um desempenho melhor, tanto no sistema sequeiro quanto no sistema irrigado, até no sistema irrigado pela questão econômica, em termos de manejo da água, custo de energia, sempre os cultivos mais precoces, e aí não é só por isso, mas também por isso o sucesso, o êxito da cultivar de trigo BRS 264, que até hoje se mantém no Cerrado brasileiro, no sistema irrigado, em função da sua produtividade elevada, em função do seu ciclo muito curto. Também é importante ter clareza que nada é absoluto em termos de risco climático. Nós devemos olhar para riscos que, em alguns ambientes, são até 20%, ou seja, 2 vezes em 10 anos, né? Até 30%, 3 vezes em 10, ou 40%. Então, nós temos que olhar, sim, toda a região do Cerrado é igual em termos de riscos para a produção? Não. Dependendo da cultivar escolhida, dependendo da época de semeadura, dependendo da região, o risco pode ser de 20, de 30 ou 40. E há também
também não se pode ignorar que o clima, as chuvas, o regime de chuvas, mesmo que as duas estações sejam comuns em toda a região central, uma estação seca e uma estação das chuvas, né? Existem áreas que chove mais, áreas que chove menos, áreas que têm uma melhor regularidade na distribuição dos eventos. Isso acarreta impacto no sistema sequeiro, no chamado índice de satisfação da necessidade de água das culturas, né? Que é um índice baseado na relação entre o que o solo, a partir da chuva, oferta e aquilo que a planta demanda, necessita em termos de evaporação e transpiração. Nós podemos ter um impacto muito alto, né, dessa não satisfação da necessidade de água quando esse índice é menor que 0,45 e não se faz indicativo de cultivo nos árvores. Pode ter um impacto moderado quando esse índice é entre 0,45 e 0,65 e um impacto muito baixo da faixa quando esse índice ISNA é maior que 0,7%, 0,70%, quando as plantas têm atendido pelo menos 70% da sua necessidade de água. Isso varia com ciclo, varia com descende e semeadura, varia com as características dos solos. Os solos, hoje, em função da sua composição textural, a proporção das frações de areia, silt e argila, são classificados via chamadas funções de pedotransferência em água disponível 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quanto maior a água disponível, né, melhor é a chance de sucesso da agricultura de sequeiro. E nós temos também a considerar qual é o nível de manejo, né? Nós podemos ter nível de manejo inferior, um nível de manejo que não há rotação de cultura, que não há palha na superfície, que há camadas compactadas, que há presença de alumínio tóxico em profundidade, que não é feita rotação de culturas, nem sucessão de espécies, muito menos alternância de famílias nesse esquema de rotação. Isso dificulta muito a sustentabilidade do sistema. O ideal é um sistema composto por rotação de cultura e, dentro dessa rotação, a alternância tanto de famílias de plantas quanto de espécies dentro de uma mesma família, até o nível 4. E é esse o exemplo muito claro que a gente mostra aí nessas duas figuras, né? Considerando o primeiro decêndio de março, semeadura no início, quando as chuvas já começam a encerrar no cerrado, ou diminuem, né, a partir de fevereiro, estão diminuindo ainda, chove, semeaduras, por exemplo, feitas entre o dia 1 e o dia 10 de março. Se nós temos um nível de manejo padrão, nós vemos aí que, independentemente, a gente tem ali na região, em Minas, em Goiás, Mato Grosso do Sul, no estado do Mato Grosso, lá em parte da Bahia, né? Nós vamos ver aí que as áreas estão pintadas em azul, que é risco até 20%, do clima atender às exigências, necessidades da espécie, verde até 30%, laranja até 40%, ou até quando não atende nem aquele 45% da necessidade de água, não se indica cultivo, que são as áreas em cinza. Quando nós melhoramos esse perfil de solo, podemos dizer que nós temos um nível de manejo melhor, mais elevado, além de ampliar as áreas possíveis de plantio, a gente observa que predominantemente ficam na cor azul, ou seja, riscos baixos. Isso é o ideal, mostrando, mais uma vez, a importância das boas práticas de manejo, aí, essencialmente de manejo de solo, para a construção de uma triticultura produtiva, sustentável e econômica no sistema sequeiro no Cerrado do Brasil Central. Essa tabela, ela mostra algumas coisas. É apenas um exemplo, né, com as áreas que são, eu diria, preferenciais, né, acima de 800 metros e utilizando uma cultivar de ciclo do grupo 1, que serão as cultivares mais precoces e que eu sugiro sejam preferencialmente utilizadas nessa região. O que a gente vê ali, ó, nível de impacto baixo, ou seja, e altitude acima de 800 metros, né? No começo do mês de março, né? Nós vamos ver que no estado de Goiás a gente pode ter aí
cerca de 250, perto de 300 mil hectares e nos níveis de risco entre 30% e 40%. Na medida que nós avançamos, né, com nível de impacto baixo, dizer que supre totalmente, é um sistema sequeiro. Então, o sistema sequeiro, nós não devemos esperar aí rendimentos quando se compara com o sistema irrigado, nunca. Essa comparação ela é tendenciosa, ela é falsa, né? E a gente pode perceber que na medida em que eu já adoto concorrer para um menor potencial de rendimento, em que o clima, a disponibilidade hídrica pode me trazer um impacto moderado, alguma perda de potencial de rendimento, eu noto que eu já posso ter aí praticamente mais de 1 milhão de hectares só no estado de Goiás, com riscos menores de 40%. Isso tanto para semeaduras de 1º a 10 de março, como de 11 a 20 de março, tenho mais 500 mil hectares, e posso ir até o 3º decênio de março, daí já áreas menores, concorrendo aí com, concorrendo num nível de risco mais elevado de 30% e 40%. E também reforçando, as áreas, a maior ampliação de área sempre se dá quando eu tenho água disponível maior, né? A D4 e a D5. Então, sempre procurar escolher talhões, áreas que vão ser plantados trigo, sistema sequeiro, cerrado do Brasil Central, aquelas cuja análise de solo, a partir das frações areia, silt e argila, me indiquem a D4 e, preferencialmente, a D5. Essas informações todas, né, podem ser acompanhadas, podem ser obtidas nos chamados Arte Plantio Certo. Esse é um aplicativo que tem para os 2 sistemas de telefonia móvel mais usados no Brasil, né? Tanto no Google, na loja do Google Play com Apple Store, pode ser baixado gratuitamente. E aqui a gente tem um exemplo, né, do trigo sequeiro para essa safra do plantio em cristalina, né? Que nós vamos ver aí, se nós tivermos uma água disponível 3, né, nós vamos ter uma semeadura indicada com risco relativamente elevado e apenas no começo de março. Mas na medida em que eu vou para uma água disponível 4, nessa mesma cristalina, né, eu observar que eu diminuo o risco, passei a cor azul até 20%, amplio o meu período de semeadura até 20 de março, com riscos baixos, e posso ir até o fim de março com a clareza que aumenta os meus riscos de eu ter problemas por deficiência hídrica. E na outra lâmina, na outra tela do Arte Plantio Certo, aí é para o sistema irrigado, que não há limitações, aí pode ser plantado a partir do final de abril e mês de maio, e eu diria, preferencialmente, trigo irrigado no Cerrado do Brasil Central, semeadura no mês de maio. Sequeiro, mês de março, podendo variar aí até o começo de abril, dependendo do local, dependendo do solo e da água disponível que aquele solo tem, dependendo das altitudes. Fundamentalmente, quanto maior o piso de altitude, melhor potencialmente é a condição para a semeadura de trigo. Isso é bem conhecido pela relação inversa altitude e temperatura. E o trigo, mesmo tropicalizado, continua sendo uma espécie temperada, uma espécie chamada também o dita de inverno. Dito isso, nós ficamos por aqui e agradecemos quem nos acompanhou e desejamos aí muito sucesso a todos que vão produzir trigo na região tropical do Brasil.